existe um processo para que nós possamos chegar na conquista. Entre o sacrifício e a conquista, existe um caminho. E a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre José, sobre os sonhos de José. E eu gostaria de compartilhar com você, está em Gênesis 37, lá no comecinho da Bíblia. Eu sei que quem está com Bíblia impressa é difícil de ler no escuro, até peço perdão para vocês, mas vou tentar ler bem devagar para que vocês consigam acompanhar. Do versículo 2, Gênesis 37, do versículo 2 até o 11. Este é o relato de Jacó e a sua família. Quando José ainda tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer um dos outros filhos, pois José havia nascido quando Jacó era ainda idoso. Quando Jacó já era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhes dar uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando o contou para seus irmãos, eles o odiaram mais ainda. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa da maneira como ele falava. Por outro tempo, depois disso, José teve outro sonho e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez ele contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também ao seu pai, que o repreendeu dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desses sonhos. Só vou orar com vocês mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento essa manhã para aquilo que o Senhor quer falar, Pai. A palavra é Tua, a vontade é Sua que está sendo estabelecida aqui. Nós queremos somente fazer aquilo que está no Teu coração, entender da maneira que o Senhor deseja que nós entendamos esta palavra. Nos leva a um nível de entendimento profundo, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma intensidade, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, assim fale com a sua igreja, Senhor. Fale com seus filhos aqui nessa manhã, porque eles estão aqui, Pai, para viver um novo tempo, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem me falado, já não é a primeira vez. Na outra mensagem tinha alguma coisa também relacionada a sonhos, quando eu ministrei outra vez. E eu acredito que Deus não está falando apenas sobre sonhos, mas Ele está falando sobre ressurreição também de sonhos que estavam mortos, os sonhos que estavam enterrados. E eu acredito que se você está aqui nessa manhã, né, essa manhã que não é para qualquer um, você foi escolhido por Deus para estar aqui, né, nessa manhã que era para estar chuvosa, mas não está, graças a Deus, né, nós oramos por isso. Mas eu acredito que se você está aqui, você foi marcado por Deus para estar aqui. Você foi chamado por Ele para estar aqui. E há algo especial dele para você nessa manhã.
Você acredita nisso? José, ele era um menino que ele conquistou o coração do seu pai. Só que também ele conquistou inimigos dentro da sua própria casa. Como a gente vê ali, os seus meios irmãos odiavam José, dentro da sua própria casa. Então José, ele passou, não uma nem duas, várias vezes, ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas Deus sempre esteve com José em tudo, em todos os lugares e por tudo que ele passou. E eu acredito que José, em qualquer circunstância, quando os irmãos dele estavam praguejando ele, xingando ele, e toda aquela situação ruim, ele nunca deixou de glorificar a Deus, em nenhuma dessas circunstâncias. E eu digo que quando Deus promete algo a alguém, quando Deus te dá um sonho, quando Deus ele tem uma promessa na sua vida, assim como era na vida de José, pode passar os céus, podem passar a terra, mas as palavras do Senhor nunca vão passar. Eu acredito que existem promessas na sua vida. Eu acredito que existem sonhos de Deus para a sua vida. E essa palavra de Deus é real. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir. Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu. Então Deus, Ele tem promessas. Eu acredito que vocês estão aqui porque vocês têm promessas de Deus. E Deus, Ele está me impulsionando a dizer para vocês, nessa manhã, vai se cumprir. Ora mais, ora menos, vai se cumprir. Jacó era um homem que tinha 12 filhos, né? Lógico que o mais peculiar para ele era José, aquele que ele mais amava. E assim, Deus não faz, não que ele esteja, acredito, fazendo uma acepção de pessoas, né? Deus, propriamente dito, também não faz acepção de pessoas, né? Deus não escolhe pessoas para salvar, né? Deus, Ele salva todo mundo que estiver disposto a aceitar Ele como seu Senhor. Só que eu acredito que Deus escolhe pessoas para usar. Salvar, Deus, Ele salva todos. Mas para usar, Deus, Ele escolhe pessoas específicas. Assim como Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Davi, Deus escolheu o próprio Jacó. E Deus escolhe inúmeras pessoas para usar. E eu acredito fielmente, como eu falei para vocês, se vocês estão aqui é porque Ele escolheu vocês. Você acredita que Deus te escolheu? E uma coisa engraçada, aí você pode me perguntar, mas Jean, como que eu faço para ser esse filho especial de Deus? E quando a gente fala disso, a gente não está falando sobre a responsabilidade do pai. Eu acredito que quando a gente fala sobre ser especial, se trata do filho, porque o filho faz com que tudo seja especial. É o filho que vai atrair a atenção do pai. E essa responsabilidade é minha e é sua. Então se você quer ser esse filho que faz toda essa diferença, que busca, que quer viver esses sonhos que o pai tem para você, eu acredito que é você que tem que chamar a atenção do pai. E algo que eu tenho vivido durante esses dias, que eu acho que tem sido incrível, poderoso, a gente tem pagado um preço todas as manhãs, nas madrugadas, e é esse tipo de coisa que Deus ele está preocupado e Ele quer que nós vivamos, é o sacrifício. Não é fácil viver sacrifício, não é fácil a gente abrir mão daquilo que é bom. A gente poderia estar dormindo todas as madrugadas, mas a gente está se reunindo, e a gente tem orado, a gente tem pagado um preço, e é difícil. Só que quando você começa a pagar um preço, quando você começa a se dispor ao Senhor, você chama a atenção dEle. Deus, Ele olha lá de cima, Ele começa a olhar para você e ver que você está se preparando para aquilo que Ele tem para liberar na sua vida, os sonhos. Então todo tipo de sacrifício, eles agradam a Deus. E quando você começa a sacrificar, você começa a conquistar coisas que você nunca imaginou que ia conquistar. Porque é Deus que é o responsável por essa conquista.
Você começa a viver milagres que você não imagina que poderia viver, porque é Deus que é o responsável por esses milagres, não é você. Você anda por caminhos de bênção, você chega aonde você não imaginava que ia chegar. Então andar em sacrifício tem os seus benefícios. É difícil abrir mão daquilo que você está vivendo naquele momento, mas o resultado disso realmente é a conquista. No final do sacrifício vem a conquista. Não é fácil passar pelo sacrifício, mas quando você chega na conquista, você vai ver que vale a pena ter aberto mão de muita coisa, sacrificar muita coisa por amor ao Senhor. Amém? José, ele conta os sonhos para os seus irmãos. Eu acredito que ainda na inocência, aquela coisa de não ter maldade no coração. Eu imagino que talvez José tenha chegado ali naquela mesa, uma família com 12 filhos, deve ser uma mesa bem grande, num café da manhã. Não está escrito isso aqui na Bíblia, estou imaginando, quero que você imagine comigo. Tinha uma mesa grande, José estava ali com seus irmãos, com seus pais. Aí de repente ele disse que teve um sonho, e aí os seus irmãos já não gostavam muito de José, né? Era o preferido do pai, porque agradava o coração do pai. E quando ele começa a falar naquela mesa, que diz assim em Gênesis 37:7, eu já li, mas estávamos no campo, né, amarrando os feixes de trigo. De repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes, dos irmãos dele, se ajuntaram ao redor e se curvaram diante dele. Você imagina ele com os irmãos e falando com os irmãos, e ia se curvar diante dele. José, ele tinha um irmão mais velho que se chamava Rubem. E eu acredito que quando o versículo posterior começa a falar, foi Rubem que se levantou. Eu imagino que Rubem se levantou da mesa. E ele disse assim: pensa mesmo que governará sobre nós? E odiaram ainda mais ele por causa dos seus sonhos, e por causa de como e pela maneira que ele contava esses sonhos. Então eu acredito que Rubem foi o que se levantou, porque era o mais velho, era o irmão que mais trabalhava, e era inadmissível alguém falar que ia trabalhar mais do que ele, que ia juntar mais do que ele, e se curvar ainda diante do irmão, que era mais novo, né? Ele era o primogênito, então não aceitava. Aí depois de alguns dias, naquela mesma mesa, todo mundo reunido, e José diz: tive um sonho, tive outro sonho. Aí os irmãos dele já começam: diz aí, sonhador, outro sonho, fala aí. E ele sonhou que a lua, o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Só que nesse momento foi diferente, porque Jacó, o pai de José, eu acredito que nesse momento foi ele que se levantou na mesa, ele não se conteu. Ele se levantou e disse: você está insinuando que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos se curvar diante de você? E isso preocupou o coração de Jacó. Sabe por que preocupou? Porque ele sabia que os sonhos de José eram de Deus. Sabe por que os irmãos dele se incomodavam tanto com ele? Porque sabiam que os sonhos que ele tinha eram de Deus. Se não fizesse diferença, eles não iam se preocupar com isso. Eles iam ficar bem tranquilos. Mas realmente eles entenderam que nesse momento Deus estava falando com ele. Então, depois da repreensão, eles se retiraram dali. Os irmãos de José odiando ele ainda mais. Uma situação bem difícil. E engraçado, que aqui a gente só está falando ainda dos sonhos dele. Esses sonhos ainda são só sonhos. Esses sonhos ainda não se cumpriram. E os irmãos dele estavam odiando ele. Pessoas de dentro da casa dele. Porque ele contava os sonhos e pela maneira como ele falava, tudo fazia com que os irmãos dele ficassem irritados com ele. E aqui, eu queria falar para você que nós temos que tomar cuidado
com as pessoas com quem nós compartilhamos o nosso sonho. Eu não sei o que você tem sonhado, eu não sei se você já sonhou e deixou de sonhar em determinado momento. Deus, Ele tem um propósito muito grande, eu acredito, na vida de cada um de vocês que estão aqui nessa manhã. Só que, muitas vezes, nós contamos sonhos, projetos, promessas, para pessoas que estão interessadas em nos parar e nos fazer parar de sonhar. É lógico que tem as pessoas que vão sonhar junto com você, mas tem as pessoas que vão parar, vão tentar fazer você parar. Porque elas não vão estar felizes, vão odiar no momento que você estiver sonhando, nem aconteceu ainda. Mas elas vão olhar para você e vão dizer: isso não vai dar certo. Você não vai chegar em nada com isso aí. E assim foi na vida de José. Enquanto ele sonhava, os seus irmãos o repreendiam, e assim foi por muito tempo. Um diferencial na vida de José, eu acredito, porque foi o que fez com que ele nunca desistisse. Ele entendeu que aquilo que ele estava sonhando, aquilo que ele recebeu era de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem um decreto de Deus, ninguém pode parar. As pessoas podem tentar, mas elas não têm a possibilidade de parar aquilo que foi Deus quem determinou para que você vivesse. O que Deus determinou e ninguém muda. E falando de uma palavra, eu não vou contar testemunho nenhum, mas eu vim assim de um contexto de família, de irmãos, de tios, primos, pais. Um contexto onde provavelmente eu não darei nada. Simplesmente eu acredito que não darei nada, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu tive um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, as coisas acabam mudando. Eu não tinha nenhuma perspectiva. Zero. Nenhuma perspectiva. Só que quando eu encontro Jesus, pela primeira vez, eu entendo quem é Jesus, eu comecei a sonhar naquele dia. Ele colocou sonhos no meu coração. Eu acredito que assim foi com muita gente aqui. A partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, Ele começa a colocar os sonhos dele no nosso coração, começa a nos encher com aquilo que é dele. Eu sei que muitas vezes a gente passa por um processo difícil, e a gente acaba talvez se esquecendo desse tempo, daquilo que nós temos, aquilo que nós ouvimos no começo, no nosso primeiro amor. Mas eu tive esse encontro, que mudou toda a minha vida, e eu acredito que você também teve esse encontro com Jesus. E Jesus, Ele é aquele que é capaz de pegar aquele que está no final da fila e trazer para o começo, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer aquilo que é impossível. Talvez para nós seja impossível, mas para Ele tudo é possível. Para Ele é possível levantar aquele que não seria nada e fazer aquele que não seria nada grande, fazer aquele que não seria nada alguém de valor. Porque a gente não está falando aqui de mãos humanas, de poder humano, mas a gente está falando de Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer acontecer. Você crê nisso? Eu passei a crer somente naquilo que Deus falava, porque eu sei que, semelhante a vocês, eu passei por um processo parecido com a vida de José, onde as pessoas tentam nos parar, as pessoas tentam nos desanimar, mas nós somos chamados para vencer e para viver o propósito de Deus em nossas vidas. E nós não vamos parar, nós não vamos regredir, nós vamos viver esse propósito, nós vamos viver esse chamado. É muito comum você encontrar as pessoas te odiando a maneira como você fala, odiando você ser muito sonhador, mas você vai passar por cima disso, porque você tem uma palavra. Eu tenho uma palavra, e nós vamos viver essa promessa de Deus. Então sonhe, ouse a sonhar, sem desacreditar em nenhum momento, que Deus, Ele é quem vai fazer cumprir cada sonho, cada propósito no seu coração.
É Ele que faz, não somos nós não temos poder para isso, mas quando Ele entra, quando Ele habita em nós, as coisas acontecem. É por Ele e para Ele. José, num determinado momento aqui, eu não vou ler lá na palavra para não ficar muito extenso, mas José, ele foi enviado pelo seu pai Jacó para verificar os seus irmãos que estavam trabalhando numa cidade vizinha. E ele chega nessa cidade vizinha e ele recebeu todas as instruções ali do pai dele, ele é muito obediente. Ele chega e não encontra os irmãos trabalhando. Os irmãos dele estavam em outra cidade. Ele estava ali meio perdido, não sabendo onde que os irmãos estavam e tal. E um moço estava por ali, viu que José estava perdido e foi lá. O que aconteceu? Você está procurando alguém? Aí ele falou: estou procurando meus irmãos. Eu preciso trazer notícias deles para o meu pai. Eu já sei quem são seus irmãos. Seus irmãos foram para uma cidade, que era uma cidade próxima lá. E José, ele foi até essa cidade para que ele pudesse trazer notícias dos seus irmãos para o seu pai. E quando José chegou, ele estava chegando, na verdade, de longe. Os seus irmãos, a Bíblia diz que já o reconheceram de longe. E naquele momento que eles estavam vendo que José estava se aproximando, os irmãos começaram a planejar o assassinato do irmão deles, de José. Você imagina como que estava o coração desses irmãos, né? Eles estavam planejando o assassinato de José. E o irmão mais velho, Rubem, estava um pouco preocupado com a cabeça dos irmãos, pensando no assassinato. E ele falou assim: não, vamos assassinar não. Ele falou assim: só vamos dar uma dura nele aqui. Só que assim, o mais velho, ele pensava muito no que ele teria que chegar diante do pai dele e justificar, porque o mais velho sempre foi o responsável por todos. E eles resolveram, em grupo, jogar José numa cisterna. Cisterna é uma espécie de poço bem fundo. Cisterna naquele período, naquela época, era praticamente um poço de 7 metros. Esse poço cheio de lodo, não era possível sair por causa do lodo, cheio de bicho peçonhento, sanguessuga, era casas de aranhas. Eu estava pesquisando sobre isso. Então, cisterna naquele período, naquele lugar onde eles estavam, era um buraco assim, cheio de todo tipo de bicho peçonhento que você pode imaginar. E eles resolveram jogar José nessa cisterna. Agora você imagine José, eles atiram ele a 7 metros de altura, dentro daquele buraco, e quando ele cai, ele olha para cima e só consegue ver uma bolinha da saída, só que ele não consegue nem se mover. Sabe Deus como José caiu dentro daquele lugar. A Bíblia não diz detalhes sobre isso, mas você imagine se é uma cisterna cheia de lodo, cheio de bicho, de 7 metros de altura. Com certeza ele deve ter se machucado. E com certeza José, ali falando para os seus irmãos, também isso não está escrito, eu imagino: me tirem daqui, já deu. A brincadeira de vocês já deu, chega. E os irmãos dele, com uma risada de deboche lá em cima, saem e deixam ele lá, dentro da cisterna, abandonado, sozinho. Aí eu digo para vocês, que para que vocês vejam o plano e os sonhos de Deus se cumprirem na vida de vocês, existe um processo. José precisou passar por essa cisterna. Um processo difícil, um processo doloroso. Ele passou por humilhação, ele passou por sofrimento, ele teve que estar debaixo de todas as pessoas, debaixo de todos os seus irmãos. Mas isso faz parte do processo. Eu quero dizer
uma coisa bem difícil. Porque talvez eu esteja falando com pessoas que estejam hoje dentro dessas cisternas. Talvez você esteja hoje dentro desse poço. Mas eu quero dizer para você, creia. Creia, porque você vai sair. Creia, porque você vai sair. Eu acredito que naquele momento, José dentro daquela cisterna, bem preocupado, desesperado, não sabendo o que ia acontecer, pediu socorro para os seus irmãos nenhum, só tiraram sarro e saíram. Ele se lembra de Deus. Você imagina José clamando a Deus naquele momento? Ele começa a gritar e clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus do meu pai Jacó, me socorre, me tira daqui, me tira desse buraco, me tira dessa cisterna, o Senhor pode todas as coisas. E sabe o que ele ouviu de Deus? Silêncio de Deus. É muito difícil quando só há o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus machuca, o silêncio de Deus dói, mas naquele momento só havia o silêncio de Deus, para que você chegue no sonho de Deus para a sua vida. Vai chegar muitas vezes que Deus vai ficar em silêncio e Ele não vai responder a sua oração. Mas isso é necessário para que você cresça. Para que você cresça no Senhor. Mas mesmo assim, mesmo estando dentro da cisterna, que talvez seja a situação de muita gente aqui hoje, ouse a sonhar do mesmo jeito. Ouse a sonhar mesmo estando debaixo de uma condição de vida difícil. Ouse a sonhar mesmo que você não esteja enxergando nada. Mesmo que você não veja nem aquela luz que José estava vendo. Ouse a sonhar. Como eu havia dizendo, o Rubem, que era o irmão mais velho de José, ele não permitiu a questão do assassinato. Ele falou assim: não, matar ele não. Né? E a impressão que dá é que ele se afasta do grupo dos outros irmãos. Ficam os outros 9 reunidos. Na verdade os outros 9 irmãos, porque Benjamim ainda era o mais novinho, era criança e ainda não estava junto com os irmãos. E Judá, um dos irmãos de José, ele viu de longe um grupo de negociantes, que eram pessoas naquela época que compravam e vendiam de tudo, inclusive pessoas como escravos. E Judá teve uma ideia, falou assim: por que assassinar se a gente pode ganhar dinheiro com ele? A gente pode vender ele. Os planos de Rubem, que era o mais velho, era levar de volta para o pai. Então ele tentou poupar, falou: não, a gente até castiga ele um pouquinho aqui, depois a gente leva ele de volta. Mas o plano de Judá e os outros irmãos era já vender ele por escravo para esse grupo de negociantes. Então José, ele é tirado daquela cisterna pelos seus irmãos, e eu imagino que ele sai dali sem entender muito o que está acontecendo, e está aquele grupo de negociantes ali, e eles pegam as moedas de prata e entregam José. José, olhando sem saber o que estava acontecendo, é levado como escravo para o Egito. Você imagine a tristeza e o desespero de José no momento que ele percebeu que ele foi vendido por escravo, que ele estava ali dentro de uma carruagem sendo levado. Aí vem aquela pergunta
que talvez você já tenha feito e que assola muito a vida de muito crente, que é o porquê. Por que, Deus? Eu não estou entendendo o porquê de passar por tudo isso. Por quê? E eu já fiz muito essa pergunta para Deus. Talvez você também já tenha feito. É muito comum a gente passar por uma situação muito difícil e a gente perguntar para Deus o porquê de estar passando por aquilo. Porque aos nossos olhos não é necessário. Por que eu tenho que passar por esse processo? Por que José tinha que ser preso? Eu acredito que ele perguntava por quê. Não estou entendendo o que está acontecendo. E semelhante a José, eu passei por muitas situações. Eu não vou citar todas elas aqui. Mas eu cheguei diante de muitas situações e eu perguntava: Deus, por quê? Não faz sentido mesmo acontecer dessa forma. Uma delas, houve uma perseguição no meu trabalho. Eu não entendia, sempre fiz tudo da melhor maneira, fazia o meu melhor, e havia uma perseguição. Eu falei que não tem sentido essa perseguição. Estou fazendo tudo com perfeição, não tem sentido. Mas faz parte do processo. Eu lembro que em 2010, quando a minha mãe faleceu também, eu comecei a perguntar para Deus: Deus, não faz sentido. Agora que ela conheceu o Senhor, eu tenho vários irmãos pequenos ainda, que não tem como se virar sozinho. Por quê? Eu não entendi o porquê de toda aquela situação acontecer. Só que eu ouvi uma voz de Deus dizendo: aguarde que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. José, quando ele chegou no Egito, ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era um dos generais ali no Egito, um homem de muitas posses, e ele compra José como escravo. E o interessante é que quando ele está ali, ele se destaca entre todos os outros escravos. E Potifar, ele olha para José e ele vê algo diferente. Ele vê que existe Deus na vida de José. Mesmo José estando naquelas condições, Deus era com ele. E ele via que tudo que José colocava às suas mãos prosperava. Então Potifar, usando a sua inteligência, falou: eu vou colocar esse homem, que tudo que toca a sua mão prospera, à frente das minhas coisas, à frente da minha casa, dos meus negócios. Ele vai administrar tudo para mim. E ali José prosperou, porque ele se tornou um mordomo de Potifar. E Deus começou a ser com ele em tudo que ele tocava as mãos. Diz a palavra de Deus que todas as coisas de Potifar, os negócios deles prosperavam, porque José colocava as mãos. Tudo por causa de José. Mesmo estando numa situação difícil, as coisas começaram a mudar nesse ponto. Passado um tempo, a mulher de Potifar, ela começou a se encantar com José. Ela se encantou com a pessoa que José era, e a Bíblia diz também, ele era muito bonito aos nossos olhos. E naquele momento foi quando as coisas começaram de novo a sair dos trilhos. Porque ele tinha uma situação bem constrangedora. A mulher do seu senhor, Potifar, estava de olho nele e por diversas vezes dando em cima dele, e ele fugindo. Porque ele sempre foi temente ao Senhor, sempre. José nunca abriu mão de ser temente ao Senhor. E numa determinada ocasião, essa mulher agarra José à força, ela programa uma situação onde atira todos os funcionários da casa, ela agarra José à força e ela o obriga.
fala: você vai sim se deitar comigo. E ele, naquele desespero, não voa, e ela agarra José e acaba rasgando uma parte das vestes de José, só que ele consegue sair correndo e fugir daquele lugar. Eu imagino que ele saiu dali, ele foi para o quarto dele e pensou: Senhor, obrigado por mais uma vez eu ter me livrado dessa situação, porque o José sempre foi temente a Deus e isso jamais aconteceria na vida dele, uma pessoa como ele era. Só que a mulher de Potifar, com muito ódio de José, ela vai e diz para o seu esposo que José tentou abusar dela. E ele, muito furioso, também a Bíblia não relata exatamente a situação que aconteceu, mas eu acredito que José não teve nem oportunidade de se justificar, porque aquele homem, ele perdeu a cabeça com José. E ele mandou José direto para a prisão. Aí José na prisão, é lançado na prisão, e vem de novo aquela pergunta: por quê? As coisas não parecem fazer sentido. Por que que eu tenho que passar por isso, Senhor? Por quê? Tudo estava indo tão bem aonde eu estava, na casa de Potifar, as coisas estavam prosperando, eu estava fazendo a tua vontade, eu estava fugindo do pecado. O Senhor não viu que eu estava fugindo do pecado? Aí vem o porquê. José estava vivendo uma vida confortável já, talvez até nesse momento tenha tido esquecido o seu passado, esquecido dos irmãos, de toda aquela situação constrangedora, porque ele estava vivendo bem. Mas agora ele é lançado na prisão e tudo volta. Passa um filme na cabeça de José. Eu imagino que José, ele entra nessa prisão. A Bíblia também não diz isso com detalhes, mas eu imagino. José, ele entra nessa prisão chorando, sem saber o que fazer, sem ter nenhum amigo para recorrer, sem ter acesso aos seus pais. Seu pai e sua mãe estavam muito longe dali, nem sabia que ele estava vivo. Ele não tinha ninguém a recorrer. Mas José se lembra que existe o Deus do pai dele. E José, chorando e clamando a Deus, ele dizia: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o meu pai, o Senhor não está me vendo aqui? Me tira dessa condição, Senhor. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar preso, eu não mereço passar por calúnia. O Senhor sabe que tudo isso aqui é mentira. Eu estou preso injustamente. E Deus do céu olha para José e Deus, ele permanece em silêncio. Deus, ele não respondeu José, mas isso faz parte do processo. Talvez você esteja buscando respostas no Senhor e Ele não tenha respondido você neste momento. Talvez você esteja vivendo nesse momento o silêncio de Deus, mas faz parte do processo, para que você alcance os sonhos de Deus para a sua vida. Você pode passar por momentos que você pode até não ouvir a voz de Deus, mas saiba que Ele está no controle. Ele não saiu do controle da vida de José só porque José estava preso. Talvez aos olhos de José, mas não aos olhos de Deus. Deus estava trabalhando da mesma forma. José não via, mas Deus trabalhava. Eu me lembro que eu passei
por um momento bem, mas bem difícil na minha vida. E eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria qualquer sinal de fumaça do céu, qualquer coisa. E Deus não falava comigo, então eu sei o quanto isso é desesperador. Você está passando por uma situação, você está passando por um processo e Deus não fala com você. Deus, ele fica em silêncio no momento que você mais quer ouvir a Ele. Ele não responde. E tudo acontecendo à sua volta e você não entendendo o que está acontecendo. E Deus, ele permanece em silêncio. Só que você não precisa ver. Você precisa só crer. Tem promessa? Creia. Se existe promessa, também existe aquele que cumpre as promessas. Eu acredito que o Senhor te trouxe aqui hoje. Eu acredito que o Senhor trouxe você aqui hoje, não para amenizar a tua dor. Ele não trouxe aqui para dizer, chegou o fim. Mas Ele te trouxe aqui para dizer, aguenta. Aguenta porque vai passar. Você pode não estar vendo, mas aguenta. Porque faz parte do seu processo de alcançar os meus sonhos para a sua vida. E 2 anos depois, José estava naquelas condições e se passou muita coisa dentro da cadeia. Mas assim, é engraçado que a gente enxerga que Deus era com ele da mesma forma. Porque ele chegou naquela prisão, aí passado determinado tempo, José ele se tornou se tornou muito amigo do carcereiro, e o carcereiro responsabilizou ele por todos os presos, e ele começou a prosperar naquele lugar. É lógico que não era igual a casa de Potifar, mas todo lugar que ele ia, Deus dava uma posição para ele, de governo. E sempre foi dessa forma. Ele prosperou mesmo na prisão. Eu não sei se o pessoal do louvor está aí para cantar. Eu acredito assim que José, por mais que estava passando por aquele momento bem desesperador, ele sempre, mediante as situações ruins, ele entendia, talvez você não entenda como José no momento, mas ele entendia, Deus é sobre mim, Deus está sobre a minha vida, Deus ele está se movendo sobre mim, talvez não da maneira como eu gostaria, mas ele está se movendo sobre mim. Então quando ele tinha essa percepção que Deus estava se movendo sobre ele, ele parava e louvava o Senhor. E é por isso que eu quero te convidar também nesta manhã para louvar o Senhor. Seja boa a sua situação, ou seja dentro do poço. Mas se você for capaz de fazer assim como José, de acreditar que existem sonhos, que existem palavras de Deus sendo liberadas sobre a sua vida, que vão se cumprir, a partir do momento que você está louvando, chamando a atenção de Deus, coisas estão acontecendo para que o seu sonho seja alcançado pelo Senhor. 2 anos depois desse momento que ele foi preso por Potifar, Faraó tem 2 sonhos bem semelhantes. E quando José ele sai daquela prisão, porque existia um copeiro aquele que cuidava de entregar o copo para o rei, e o copeiro se lembrou de José, porque o rei já tinha chamado todos os magos, todos os seus mágicos do reino, só que ninguém conseguiu interpretar os sonhos dele, e aquilo incomodou muito o rei. E naquele tormento, o copeiro, como estava próximo do rei, se lembrou. Ele falou: tem um rapaz dentro da prisão, estava preso comigo, e quando eu tive sonhos,
ele revelou, e esses sonhos todos aconteceram. Um outro detalhe muito legal nessa parte é que José, ele era o cara que interpretava os sonhos. Ele falava aquilo que ia acontecer na sua vida, mas na vida dele não estava acontecendo o que ele já tinha sonhado. Mas ele não deixava de crer. Deus estava usando a vida dele ali. Ele chega diante de Faraó. E Faraó conta para ele os sonhos e ele revela os dois sonhos que se tratavam da mesma situação. E ali Deus, ele chama a atenção de Deus de uma forma. Porque quando o Faraó perguntou para José se ele podia revelar os sonhos, ele poderia falar assim, eu revelo, claro, eu vou fazer. Ele não falou dessa forma, ele falou assim, olha, eu não posso, mas o Deus a quem eu sirvo pode. E foi assim que eu acredito que ele chamou a atenção de Deus naquele momento. E por isso que eu falei para você no começo que quando o filho chama a atenção de Deus, o sobrenatural começa a romper nos seus sonhos, nas suas promessas, nos seus projetos. As coisas começam a acontecer não porque você merece, não pela tua força, mas simplesmente porque você chamou a atenção de Deus. E Faraó pergunta, ele responde que Deus pode. E como ele chamou a atenção de Deus naquele momento, Deus mudou completamente a vida de José. Deus mudou as condições dele do dia para a noite. De prisioneiro a governador do Egito em um dia. Deus, ele não precisa mais do que isso para mover as coisas na sua vida. Só que ele precisa de um posicionamento seu. Assim como José se posicionou. É o seu posicionamento mediante a situação ruim que você está passando agora. É isso que vai atrair o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Se você puder ficar de pé no seu lugar para a gente louvar a Deus. Por que nós vamos louvar a Deus? Mesmo que as situações estejam difíceis. Porque quando nós olhamos aqui para a vida de José, é isso que ele começou a fazer quando ele entendia que Deus estava no controle das coisas. Foi isso que fez todos aqueles porquês do passado fazer sentido. Porque quando José passava por qualquer tipo de situação e ele entendia, não, o Senhor está sim no controle, ele parava e adorava a Deus. Talvez não seja exatamente essa mesma canção, mas eu imagino que José sai da frente do rei, ele vai para um quarto real agora, ele sai da prisão e vai para um quarto real. E quando ele entra nesse quarto real, ele começa a chorar e dizer, o Senhor realmente é um Deus que cumpre as suas promessas. Hoje eu vejo as mãos do Senhor totalmente sobre a minha vida, e nada pode mudar isso. E naquele quarto ele começava a louvar a Deus, porque ele já fazia isso ainda antes de ver o milagre acontecer. E eu quero te convidar, ainda nessa manhã, a louvar a Deus ainda antes de ver as promessas dele se cumprindo na sua vida. Então, se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Não deixe nada atrapalhar o teu momento com Deus. E comece a louvar o Senhor como você nunca louvou antes. Chame a atenção dele nessa manhã.